A reflexão é uma arma muito potente para reconstruir as nossas subjetividades, tentar interpretar os fenômenos históricos e sociais que estão diante dos nossos olhos. Foucault diz que a função da filosofia... O desejo humano, argumento Lacan. Para Freud, o indivíduo, no sentido forte do termo, não existe. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre... A Butler é uma teórica política. A Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. O que grandes pensadores deste e de outros tempos podem nos ajudar a interpretar os impasses que vivemos no século XXI? Para se pensar os rumos da democracia no século XXI, é fundamental considerar a emancipação feminina e todo o debate sobre gêneros. Foi a luta das mulheres por mais voz que trouxe para o espaço público debates antes trancados no ambiente doméstico. A violência nos casamentos, a escolha de querer ou não ser mãe, a desigualdade de oportunidades. Foi o feminismo que começou a questionar os padrões de comportamento estabelecidos para homens e mulheres, que desconsiderava as particularidades e o desejo de cada indivíduo. E quando as mulheres reivindicam o direito de não serem condenadas aos estereótipos do seu gênero, elas abrem, para todos nós, novas possibilidades de estar no mundo. Eu vou começar com a Butler, né, que é uma teórica extremamente sofisticada. Tem um livro muito importante que foi publicado no Brasil com o título Problemas de Gênero. Ela veio ao Brasil e foi recebida de maneira muito acalorada, tanto por um contingente bastante, importante, numeroso de pessoas que foram lá para ouvi-la, mas também por um grupo diminuto, porém bastante barulhento, de pessoas que foram lá com a intenção de calar a voz da Butler. Numa palestra sobre a qual ela não falaria nem sobre gênero e sexualidade, mas sobre democracia. Numa mesma ocasião em que a Butler foi também chamada de comunista. Talvez porque, segundo o bordão, ela defenderia uma teoria segundo a qual as pessoas não carregariam nenhum aspecto natural ou biológico. Em que medida isso a torna comunista, nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que aquela recepção foi marcada por intolerância, mas ela foi marcada também, e essa é a parte que me entristece, por muita ignorância. Ignorância a respeito do que é a teoria, da performatividade de gênero defendida, pela Butler. Se a teoria dela contribui para uma reflexão mais aprofundada a respeito da democracia, é justamente porque ela entende a liberdade de gênero como a liberdade fundamental. Em nenhum momento a Butler nos disse que não há diferença entre os sexos. O que ela disse é que nós precisamos prestar atenção nas pessoas que sofrem quando não podem ou não querem simplesmente se adequar às expectativas que a sociedade atribui ao seu gênero. Se adequar às expectativas que lhes são imputadas geram não apenas sofrimento, mas também violência. Morte. Desse momento em diante, não se pode dizer que elas têm liberdade de gênero. Nós queremos uma vida em que as pessoas tenham as condições de viver sem sofrimento e sem violência. E qual é o papel das instituições sociais? O papel das instituições sociais numa democracia é, sobretudo, e em primeiro lugar, o de fomentar e preservar essa possibilidade. Como ela diz, a possibilidade de que as pessoas tenham vidas mais vivíveis. Por conta dos protestos contra sua vinda ao Brasil em 2017, Judith Butler resolveu explicar de novo a intenção da sua teoria de gêneros, publicada há quase 30 anos. A cada um de nós é atribuído um gênero no nascimento.
o que significa que somos nomeados por nossos pais ou pelas instituições sociais de certas maneiras. Algumas pessoas vivem em paz com o gênero que lhes foi atribuído, mas outras sofrem quando são obrigadas a se conformar com normas sociais que anulam o senso mais profundo de quem são e quem desejam ser. Para essas pessoas, é uma necessidade urgente criar as condições para uma vida possível de viver. Meu compromisso é me opor às ofensas que diminuam as chances de alguém viver com alegria e dignidade. Tem um outro aspecto da teoria da Butler que eu gostaria de ressaltar aqui hoje. Um pressuposto elementar de que nós somos seres de carência, de que nós precisamos uns dos outros para viver, que nós somos dependentes uns dos outros, né? Que questiona aquele ideal, né, de um sujeito, que é o ideal do sujeito moderno, que é autossuficiente, que determina a si mesmo e que não depende de nada e de ninguém para viver e para viver bem. Esse sujeito que a gente valoriza, que a modernidade valorizou, é uma ficção. Mas ele não é só uma ficção. Ele é uma ficção que expressa aquilo que nós identificamos com o masculino. Por que esse sujeito tem a feição de um sujeito masculino? Claro, é o estereótipo também, que é puramente racional, independente, não relacional, estritamente individual. É em contraposição a esse sujeito autossuficiente que a teoria feminista afirma e reafirma, em contrapartida, que nós somos profundamente dependentes uns dos outros. Que as pessoas todas necessitam, para viver e bem viver, de uma enorme rede de proteção pessoal e social. A Butler chama isso de vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, todos, igualmente vulneráveis. É claro que há uma vulnerabilidade que se torna profundamente crítica, né, quando nós somos e passamos a ser explorados por causa da nossa vulnerabilidade. E isso gera uma outra coisa nessa condição, que é quando as pessoas são exploradas e maltratadas pela sua vulnerabilidade por causa delas, isso gera, diz a Butler, precariedade. Isso acontece com o resultado de muita violência, sobretudo quando não nos é garantido um mínimo de sobrevivência. Por exemplo, abrigo, comida e serviços elementares e básicos. Daí que a ausência de Estado, ela gera precariedade, né? São as vidas dispensáveis. O problema é que toda a tradição do pensamento moral e político moderno parte daquele outro pressuposto, de que nós poderíamos ser considerados autossuficientes. A Sheila Ben-Habib, ainda na década de 90, ela expressa essa ficção do sujeito moderno que carrega, né, os componentes de um ideal de vida masculino. Ela expressa com uma imagem da teoria política que talvez tenha a sua força retórica mais contundente lá no comecinho da modernidade, no Hobbes. Mais precisamente, num livro que o Hobbes, que foi publicado em 1642, chamado Do Cidadão. Ele começa nos convidando a nos imaginar uns aos outros como cogumelos que brotam da terra, sem nenhuma relação entre si. Ora, diz a Ben-Habib, mas se nós somos pensados, né, com essa imagem, se essa é a imagem que a modernidade acabou fixando para a gente, o que ela traduz e o que ela diz? Bom, que nós somos exatamente como se viéssemos de lugar algum, como se não tivéssemos mãe, como se não tivéssemos história, como se não tivéssemos, né, o tempo todo dependentes de uma rede de relações que nos constitui e que nós constituímos. A esfera da justiça de Hobbes, passando por Locke, até Kant,
é considerada o domínio no qual homens independentes, chefes de família, transacionam uns com os outros. Enquanto, por outro lado, a esfera íntima doméstica é colocada para fora do território da justiça e restringida às necessidades reprodutivas e afetivas do pater família burguês. Um domínio inteiro da atividade humana, nomeadamente nutrição, reprodução, amor e cuidado, que se tornam a sina das mulheres no curso do desenvolvimento da sociedade burguesa moderna, é excluído de considerações morais políticas e relegado ao âmbito da natureza. Assim, o pensamento feminista se dispõe a recusar isso que vai ser entendido por essas autoras como uma concepção liberal e masculina do self. Ela esconde, né, diz a Butler, por exemplo, ela esconde que nós somos o que somos também porque fortemente impactados pelos padrões e pelas expectativas que a sociedade nos impõe. Ela esconde a gênese de todos nós, enquanto sujeitos morais, enquanto sujeitos políticos. Ela também parece pressupor que a gente se torna adulto antes de ser criança, como se a gente já nascesse raciocinando antes de sentir, né? Antes de desejar. Como se a gente não fosse formado em contextos culturais e institucionais. Desfazer esse mito, né, que tem impactos profundos em todas as teorias liberais daí em diante, é uma tarefa assumida pelas teóricas feministas. Toda teoria que pretende ampliar a democracia, radicalizar a democracia, torná-la menos excludente e mais plural, precisa rever essa concepção moderna do sujeito. Esse mito moderno que nos ronda impede não apenas que a gente se veja e se entenda como seres corporificados, contextualizados e com histórias de vida, mas impede também que a gente veja o outro na sua diferença. É claro que nós devemos ser considerados iguais num aspecto, enquanto portadores de direitos. Mas qualquer pressuposição de igualdade que não leva em conta a diferença, exclui o diferente. Quem são os considerados iguais? Ou ainda, quem são os sujeitos morais e os sujeitos políticos? Uma das primeiras contribuições que eu gostaria de ressaltar aqui, né, do pensamento feminista é justamente a de desmascarar criticamente as teorias universalistas burguesas, mostrando que o sujeito moral que ela privilegia é um sujeito masculino e opera sistematicamente pela exclusão das mulheres e das suas questões da esfera pública. Um outro ponto que eu quero destacar é o questionamento que as feministas fazem da distinção muito rígida entre o público e o privado. Ela tem como resultado a exclusão da esfera pública de questões que foram tradicionalmente consideradas como próprias do âmbito privado. As questões relativas ao cuidado, as questões relativas à reprodução, as questões relativas à violência doméstica. E com isso você impede, bloqueia a entrada, né, na cena pública, novamente, das pautas tradicionalmente vinculadas à mulher. Cuidado, reprodução, violência. No próximo bloco. A mulher bela, recatada e do lar é o símbolo da inaptidão da mulher para a vida pública. Se no passado o movimento feminista funcionou para questionar e transformar a ordem social, hoje a pensadora Nancy Fraser questiona se o feminismo não passou a servir aos interesses econômicos vigentes. Numa cruel reviravolta do destino, temo que o movimento para a libertação das mulheres tenha se enredado em uma ligação perigosa com os esforços neoliberais para a construção de uma sociedade de livre mercado.
Um movimento que priorizava solidariedade, agora celebra o empreendedorismo feminino. Que antes valorizava o cuidado, a interdependência, agora encoraja avanços individuais e meritocracia. Eu quero falar um pouco também da Nancy Fraser. Ela entende que a teoria feminista, na sua maior parte, passou a ajustar o seu foco nas questões de identidade, na especificidade das identidades, tirando o foco de uma pauta mais antiga, que era a pauta redistributiva. O problema, né, segundo a Fraser, é que essa virada, né, feminista em direção às questões de reconhecimento e de identidade se encaixa como uma luva no neoliberalismo hegemônico, que, claro, não quer outra coisa senão reprimir a memória socialista, o distanciamento do feminismo em relação ao socialismo. E isso justamente no momento, né, em que o capitalismo agressivamente, né, liderado, globalizante e liderado pelos Estados Unidos, né, vinha exacerbando cada vez mais a desigualdade econômica. Como é que a Fraser resolve isso teoricamente, né, para corrigir essa rota? Ela propõe um paradigma que ela considera, eu também, mais rico e mais amplo, né, que possa englobar, ao mesmo tempo, redistribuição e reconhecimento. Ou seja, ela propõe uma análise da questão de gênero que possa abrigar todas as pautas feministas. Em linhas gerais, a tese dela é a seguinte, né? A injustiça contra a mulher, ela é econômica, ou seja, material, e ela também é cultural, ou seja, simbólica. E essas duas causas de injustiça contra a mulher, a material e a simbólica, elas estão imbricadas e se reforçam continuamente, sucessivamente. De que modo? Na medida em que normas sexistas e androcêntricas são institucionalizadas na política e na economia, isso gera, né, exclusão e silenciamento cultural, o que, por sua vez, reforça, né, a exclusão material, de modo em que a subordinação econômica e a subordinação material mantêm entre si uma relação perversa. A desigualdade material, ela pereniza normas androcêntricas, porque, por sua vez, perenizam, né, os obstáculos. Talvez o obstáculo mais importante aqui seja a dificuldade da entrada da mulher na esfera pública e, sobretudo, nas instâncias decisórias, participativas e definidoras dos rumos da política. Não é possível falar da aliança entre feminismo e socialismo sem lembrar da Angela Davis. Interessa particularmente para o contexto brasileiro o feminismo negro, que levantou já nos anos 80, né, se não antes, né, a tese da natureza interligada da opressão, que hoje a gente chama, né, ganhou o nome de interseccionalidade. Angela Davis, filósofa e ativista dos movimentos negro e feminista, ganhou notoriedade mundial na década de 70, quando passou a integrar a lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Por sua atuação no movimento Panteras Negras, Angela foi acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Ela foi julgada e inocentada. Sua obra Mulheres, Raça e Classe chama atenção para a condição da mulher negra, inclusive dentro dos movimentos feministas. É uma tese muito potente para compreender a discriminação da mulher em sociedades pluriculturais, profundamente marcadas pela pobreza e pelo racismo, como é a nossa, né? Não se trata, né, de uma abordagem que prioriza, ao pensar a opressão, uma causa como sendo, ou um eixo como sendo primária, né, como sendo elementar e central, e os outros como se fossem, né, variáveis do tipo mais importante de opressão. Né? E é nisso que há, por exemplo, para a gente entender, um distanciamento importante em relação ao marxismo, que prioriza, né, o eixo classe e faz todas as outras formas de opressão se tornarem, né, e serem pensadas
como secundárias ou dependentes do eixo classe. Não, não é isso que diz o que hoje chama de interseccionalidade. É o sistema interligado de opressões. Então, as feministas negras, elas proporcionam um avanço muito significativo na compreensão, né, a respeito da opressão da mulher, porque elas percebem com mais complexidade esse sistema interligado. A Patrícia Hill Collins nos explica assim: porque as experiências das mulheres negras ocorrem justamente na intersecção das múltiplas estruturas de dominação. A Sueli Carneiro, né, aqui no Brasil, ela diz assim, eu cito: as mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada, que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido. Assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem nas identidades femininas das mulheres negras. A Patrícia Hill Collins diz que dos papéis das intelectuais negras é o da produção de fatos e de teorias sobre as experiências das mulheres negras para as mulheres negras. E eu queria aqui acrescentar para as mulheres brancas também. Claro que não é exatamente esse o papel das intelectuais negras, ensinar as intelectuais brancas. É sim papel das intelectuais brancas a disposição para ouvir e para aprender o que elas não podem saber e conhecer pela sua própria vivência. Os estereótipos afetam mulheres diferentes de maneiras diferentes. Afetam mulheres brancas de maneiras diferentes, como afetam mulheres negras. A Sueli Carneiro, novamente, marca essa diferença ao lembrar que as mulheres negras, diferentemente das brancas, nunca foram tratadas como frágeis. Não é este o estereótipo. Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas ou de mulatas tipo exportação. Não faz sentido dizer aqui que é preciso romper o mito da rainha do lar. Porque as mulheres negras, continuam Sueli Carneiro, fazem parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada. Que são retratadas como as antimusas da sociedade brasileira. A não ser, né, como escreve Lélia Gonzalez no Carnaval. Aí, nesse instante, a mulher negra se torna rainha. É que o mito, né, da democracia racial, diz Lélia Gonzalez, exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, pois, continua ela, o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. Do ponto de vista teórico, não basta corrigir a cegueira de gênero das teorias morais e políticas, tradicionais e contemporâneas. É preciso corrigir também a cegueira com relação à raça e a cegueira com relação à classe. Há formas de opressão que a gente compartilha enquanto mulher, né, que a gente podia dizer são formas de opressão de gênero. E a gente entende bem isso quando a gente compreende a função geral do estereótipo. Né? Por exemplo, somos todas estereotipadas porque somos mulheres. Né? E a função do estereótipo é justamente essa, de sujeição. Né? Uma função de controle. De controle de certos grupos desprezados sobre os quais se pretende exercer justamente dominação.
contenção, aprisionamento. Nossa cultura ela opera sistematicamente com dicotomias. Por exemplo, razão e emoção. Corpo, mente. Objetivo, subjetivo. Público e privado. E a mulher é sempre identificada com um dos pares, né, com um dos polos desses pares de opostos, que são justamente aquelas características, né, que a confinam ao domínio do privado, que não a capacitam para assumir uma posição social relevante e muito menos, e talvez sobretudo, muito menos, no mundo da política. A Simone de Beauvoir, lá atrás, na sua obra seminal, né, O Segundo Sexo, antecipou, né, que a mulher é sempre definida como o outro. Ela é definida pelo olhar do homem. É isso que a define. E, nesse sentido, ela é objetificada. E é claro que a função, né, de tornar alguém um objeto é desumanizá-lo. Objetificar alguém, né, é a mesma coisa que desvalorizar a sua subjetividade, a sua potência, né, enquanto pessoa. E a gente tem, então, uma narrativa predominante, uma narrativa persistente, que dissemina o quê? Dissemina o mito, né, da precariedade racional da mulher, da precariedade moral da mulher, da precariedade política da mulher. Por isso que a gente está fora, né, do âmbito da produção de conhecimento e, sobretudo, fora das instâncias políticas decisórias. A mulher bela, recatada e do lar é o símbolo da inaptidão da mulher para a vida pública. Uma das maiores contribuições da literatura feminista, então, é justamente mostrar como nós, é para isso que elas estão chamando a nossa atenção, como nós, homens e mulheres também, internalizam esses padrões e os reproduzem, produzindo sistematicamente exclusão, alienação, opressão. Mostrar que o sexismo é uma construção cultural que visa a opressão, né? Mostrar que o estereótipo tem a função de gerar exclusão, né? É então a condição para a gente desnaturalizar a sujeição da mulher. Inclusive para a própria mulher, como eu disse, que sistematicamente e sem perceber, né, assimila os padrões que a excluem, que a desprezam, que a objetificam. No próximo bloco. Para aprender com o outro, é preciso, né, conviver bem com a ideia de não ser sempre protagonista da fala. O feminismo tem dado voz às mulheres. Mas como agora ouvir cada grupo de mulher? Mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres que sofrem tipos particulares de opressão e violência. Muito tem se falado ultimamente sobre o conceito de lugar de fala. E muitas polêmicas acerca do tema têm surgido. Fazendo o questionamento de quem tem direito à voz numa sociedade que tem como norma a branquitude, masculinidade e heterossexualidade, o conceito se faz importante para desestabilizar as normas vigentes e trazer a importância de se pensar no rompimento de uma voz única, com o objetivo de propiciar uma multiplicidade de vozes. Pensar outros lugares de fala passa pela importância de se trazer outras perspectivas que rompam com a história única. O feminismo teórico negro, ele ganha o protagonismo que ele tem hoje no Brasil, e ele é, de fato, cada vez mais importante, né? Embora tenha sempre sido e existido, né? Ao mesmo tempo em que se erguem alguns mitos contra eles. O mito de separatismo, o mito de autoritarismo, o mito de sectarismo, né? E aí é bom lembrar Lélia Gonzalez dizendo, né, sobre o seguinte... sobre a importância de falar por si mesmo. Os negros, diz ela, né, ainda lá na década de 80, eles têm sempre sido falados pelos brancos. São infantilizados, né? Infãs. Quem são os infãs? Aqueles que são falados pelos adultos. Quando a Djamila Ribeiro,
né, no seu livro Lugar de Fala, né, esclarece a teoria do lugar de fala e defende a sua importância, ela tem, para tanto, argumentos bastante concretos. Por exemplo, que, né, não basta ao feminismo denunciar que as mulheres ganham 30% a menos do que os homens. É preciso lembrar que as mulheres brancas ganham menos do que os homens brancos, que os homens negros ganham menos do que as mulheres brancas e as mulheres negras ganham menos do que todo mundo. O mesmo a respeito da violência. O assassinato de mulheres negras aumentou 54,8%, enquanto o das mulheres brancas, que ainda é altíssimo, reduz cerca de 9%. Djamila Ribeiro e Patrícia Hill Collins explicam a teoria do lugar de fala, enfatizando o quê? Enfatizando justamente a localização do conhecimento, a localização do pensamento, que não se pretende separatista. O que ela pretende, isso sim, né, é marcar que as desigualdades, assim diz a Djamila Ribeiro, as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula as identidades e são resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia, sim, certos grupos em detrimento de outros. Isso é sectarismo? Eu vou responder, não. Não, é apenas uma recusa de que as mulheres possam ser tratadas como entidades abstratas. E a recusa de que as mulheres sejam tratadas como entidades abstratas é uma condição sine qua non da luta política, da construção de uma agenda pública disposta a enfrentar todas as desigualdades. Um outro equívoco frequente, né, é de que o lugar de fala é o lugar de fala de indivíduos. Então o que a gente tem? A gente vai ter o que agora? Um monte de indivíduo falando por si mesmo, cada um da sua perspectiva, reforçando tão somente uma fala, a visão individual. É disso que se trata a teoria do lugar de fala? Não. O que a gente está admitindo, evidentemente, é que as mulheres distintas têm experiências distintas. É justamente por isso eu estou tentando defender aqui que o feminismo negro tem uma perspectiva mais completa e mais privilegiada acerca das causas da opressão da mulher. Mas a gente não está falando especificamente aqui de experiências individuais. A gente está falando, isso sim, das condições sociais que permitem ou não que certos grupos acessem lugares de cidadania. Ou seja, trata-se de uma perspectiva, né, de uma abordagem estrutural, né, que procura entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringem oportunidades. Então não são propriamente os indivíduos que estão em questão aqui, mas as relações de poder. A teoria do lugar de fala, ela não pressupõe, ela não defende o silenciamento do outro de maneira definitiva, né? A questão é que, para entender a diferença que eu não consigo captar pela minha experiência individual, pela minha experiência enquanto membro e partícipe de um grupo social, eu preciso parar para ouvir. Para aprender com o outro, é preciso, né, conviver bem com a ideia de não ser sempre protagonista da fala. É assim que eu interpreto a teoria do lugar de fala. Não é um silenciamento definitivo, é um processo de aprendizado. Um processo de aprendizado mútuo e conjunto que pode e deve gerar diálogos, desde que, claro, todos estejam dispostos a admitir que todos temos lugar de fala, claro, todos têm lugar de fala, sem esquecer que alguns, né, são historicamente mais silenciados do que outros. Parabéns, agradecer mais uma vez a sua participação aqui, naquilo que você começou dizendo que era um apelo contra a ignorância. Discutir gênero era isso. Até que ponto a questão dos universais, se pensarmos em Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é também uma questão necessária e importante, talvez os próprios feminismos também não tenham um traço de universal? A questão é justamente tornar o universalismo efetivamente universal. Acho que uma das maiores contribuições do feminismo teórico é desmascarar que um universalismo
que nos vê apenas do ponto de vista da nossa generalidade, né, daquilo que a gente pode compartilhar com os outros, e que descuida e tira a atenção, né, de nós, enquanto seres concretos, com história, né, com realidades culturais, sociais, políticas específicas, somos. Tanto que o que é preciso, né, é preciso não descuidar mais desse outro que é um outro concreto, né? De forma alguma, afirmar a particularidade é uma ameaça para o universal, se o objetivo é justamente a igualdade, a liberdade de todos e todas. Afirmar a particularidade é um problema quando ela vem junto do desejo da opressão, quando ela vem junto, né, de uma outra norma que é uma que não reconhece o outro como seu igual, né? Que não se fixe a categoria de gênero. Por que a gente precisa pré-definir, enquadrar as pessoas? Não seria muito mais saudável, né, que elas pudessem ser conforme elas são e de acordo com aquilo que elas podem ser com relação ao seu próprio gênero? O problema é que também, por outro lado, é preciso afirmar de alguma maneira e dar o nome para que a luta política prossiga, né? Aí essa é uma outra questão. Por isso que gênero tem sim que ser ensinado, discutido e pensado nas escolas. É o caminho que a gente tem, né, para desfazer as bases da discriminação de gênero. O que a gente defende não é a propagação de uma ideologia, porque ideologia é pensamento acrítico, que tem justamente a função de excluir pessoas, de alienar pessoas, de enganar pessoas. É justamente o inverso. É o esclarecimento e o respeito. Acho que a gente não precisa temer de forma alguma, e talvez essa seja um desconhecimento importante, né, da teoria da Butler e das vertentes queer posteriores, não é preciso temer o desaparecimento do homem e da mulher. Eu gostaria muito de entender de onde vem esse medo. E aí eu volto para a questão, né, da ideologia de gênero. As pessoas não se tornam gays, lésbicas, porque elas falam sobre ser gay, lésbica ou trans. Não depende de você, nem de mim, nem do que nós falamos, que elas vivenciem o seu gênero e a sua sexualidade de uma certa forma. Daí que não é preciso ter o medo de que, ao falar sobre esses assuntos, o seu filho vai sair do armário. Que a melhor coisa que pode acontecer para ele é que assim ele o faça. Porque ele vai poder viver como uma pessoa livre, sem constrição, sem sofrimento. Cuide dele, acolha ele. Porque essa é a única coisa que você pode fazer por ele. Ou reprimi-lo, constrangê-lo, encarcerá-lo dentro de um padrão com o qual ele não pode ou não quer se identificar. No próximo bloco. O que faz, por exemplo, com que a gente, ao votar, não procure as candidatas mulheres, né, que defendem as nossas pautas? A luta feminista colocou as mulheres em lugares antes impensáveis. E as suas pautas ganham hoje protagonismo único. Leis contra a violência de gênero, movimentos que denunciam assédio, grupos que reivindicam salários e oportunidades iguais. As mulheres se mostraram mais fortes, mais organizadas, mais representadas. As mulheres na política, na ciência, nas artes, na educação, na militância, estão fazendo a história ser diferente para cada uma delas. Mas o que ainda falta conquistar? Eu acho que é muito surpreendente o protagonismo crescente das mulheres na esfera pública brasileira. Se é verdade que nós somos subrepresentadas no âmbito da esfera pública oficial,
Por outro lado, né, onde? Né, nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputado, no Senado, nos cargos do Executivo, de fato, somos subrepresentadas. Por outro lado, e ao mesmo tempo, as mulheres estão presentes em todos os campos, com pautas diversas e também com diversas formas de luta social, de organização da luta. Uma coisa todas nós compartilhamos: o estereótipo de que nós não somos afeitas à vida pública, de que nós não somos capazes, né, de participar da política. E, efetivamente, o Brasil ainda convive muito mal com a presença de mulheres na esfera política. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é que a primeira coisa, né, não é porque é mulher que não padece dos estereótipos e não os tenha internalizado todos. Né? Em outras palavras, para ser mais simples, tem mulher machista e sexista. Os padrões sociais nos afetam a todos igualmente. Né? Claro que aí a gente se pergunta sobre quanto sofrimento não é gerado numa mulher que internaliza os padrões que a desprezam. Né? Agora, no âmbito da política, vejo hoje alguma coisa bastante significativa, que é valorizar, né, a atuação política e a experiência de mulheres. Mulheres valorizando mulheres que, claro, né, defendem um mesmo projeto. Você não valoriza uma mulher porque ela é uma mulher. Você valoriza uma mulher quando ela é mulher e ainda por cima ela defende a liberdade. Ela luta contra o ódio. Ela luta pela inclusão, pela liberdade de gênero. Essa é a mulher, por exemplo, que eu valorizo. E, claro, com um cuidado específico e uma atenção especial para quando é uma mulher. Isso é importante. Então, essa é uma boa pergunta. O que faz, por exemplo, com que a gente, ao votar, não procure as candidatas mulheres, né, que defendem as nossas pautas? Acho que a gente não faz essa busca porque ainda não aprendeu a fazê-la. E acho que a gente está aprendendo. Por isso que você tem que ter mulher candidata. E por isso que as pautas e os programas, né, têm que estar claros e esclarecidos. Então você precisa ter mulher disputando eleição, para que você tenha mulher ouvindo mulher, valorizando as pautas e a luta dessas mulheres, votando em mulheres, e aí sim a gente tem o andamento, né, de um processo que pode levar efetivamente à inclusão das mulheres na representação política. Agora cabe a nós, homens e mulheres, prestar atenção nas mulheres candidatas. Minha pergunta, né, que é da Edivanda Mello, e ela diz que muitas mulheres se candidatam para cumprir a cota obrigatória. Uhum. Como fazer com que elas tenham reais chances de serem eleitas? Olha, as cotas, a ação afirmativa, ela está em debate, né? Ela está em debate, ela tem que estar em debate. O que é uma ação afirmativa? É uma política pública, né, que pretende corrigir uma desigualdade primeira. Se as pessoas não saem para disputar alguma coisa, seja uma vaga na universidade, seja uma cadeira no parlamento, se elas não saem nas mesmas condições, porque elas efetivamente não têm as mesmas condições, você impõe uma política de ação afirmativa, que não é outra coisa senão a tentativa de correção. Você reserva vaga, essa é uma, e a mais frequente que a gente conhece. De fato, está em questão, em debate, o modo como essas cotas são preenchidas. Não há uma política de ação afirmativa que não gere alguma dificuldade. O ponto é, justamente, avaliar se ela, como política, ela tem futuro. Essa é uma política que tem futuro. A gente não pode ter, de forma alguma, a expectativa de que você vai impor uma correção e que tudo dará certo para todos sempre, amém. É evidente que não. Né? A necessidade de ajustes. E eu acho que a gente precisa voltar a pensar justamente, e essa é uma política de longo prazo,
né? Porque também não é possível a adoção de uma ação afirmativa que não vise a longo prazo uma mudança estrutural. A própria ação afirmativa, ela pode causar uma mudança estrutural, né? A longo prazo, ela pode ter o efeito de uma política transformadora, sem dúvida alguma. Mas ela não pode vir fora, né, do contexto de outras medidas e de outras políticas. O lugar que a gente precisa, né, depositar as nossas esperanças para uma política efetivamente transformadora é a escola. É a escola num longo período, porque perceba, a criança vai permanecer na escola até os seus 16 e 17 anos de idade, que é a véspera, a antessala do momento em que ela pode estrear na vida política. Todo esse período precisa ser cuidado para que a gente tenha o incentivo claro de que as mulheres ocupam os espaços decisórios e estejam presentes nesses espaços. Então, essa é uma medida. A outra medida, claro, é conter os abusos, né? É conter os abusos do modo como as cotas são preenchidas. A gente vai ter um pleno controle sobre isso? Claro que não. A gente sabe que há deturpação no modo como os partidos o fazem. Qual é, então, né, uma política que tem que vir junto disso? É uma política dentro dos partidos. É uma política dentro dos partidos para fortalecer a posição das mulheres e, claro, né, para identificar aquelas que funcionam, que tem a ver, né, com a proposta e com daquele partido específico. A outra é não criminalizar os movimentos sociais. Porque muitas mulheres saem dos movimentos sociais para ocupar cadeiras na Câmara, no Parlamento e cargos no Executivo. Pelo que você falou, visto que as intelectuais e as ativistas brancas precisam aprender com as negras porque não têm a mesma vivência e experiência, como ensinar os homens que estão no poder e podem efetivamente mudar a realidade, fazê-los entender a necessidade de aumentar a velocidade de mudança dos direitos da mulher, quem sabe mesmo na política. Quando é que começa? Nos perguntemos juntas, né? Quando é que os estereótipos de gênero começam a operar na vida das pessoas? Muito cedo. Há pesquisas, por exemplo, que mostram que as meninas, até mais ou menos os 7 anos, quando elas estão na escola, elas não identificam nenhum campo do saber com gênero. Então, matemática, por exemplo, não tem gênero. O número tem gênero? Não, o número não tem gênero. Alguma coisa acontece ali na passagem do 7 para o 8, do 8 para o 9 anos, que a menina começa a entender que número não é para ela. E o que acontece? A matemática e as ciências exatas, a filosofia, que é identificada tradicionalmente como uma área do pensamento especulativo, não tem mulher. Tem baixíssima presença de mulheres. Veja como é perverso e onde é que isso começa a atuar. Um momento muito precoce. Tanto para as meninas quanto para os meninos. Os estereótipos já estão dados lá atrás e eu não sei se eles são só em prejuízo das mulheres. Eles também são em prejuízo dos homens. Porque não deve ser mole viver carregando todas aquelas expectativas estereotipadas que se põem em cima dos homens. Mas acontece muito cedo uma coisa interessante que é assim, os meninos vão jogar, os meninos vão fazer e cometer práticas, né, cotidianas, que são as da disputa, que são as do cálculo, a da estratégia. E as meninas, elas vão brincar de boneca. Elas vão brincar de casinha. Aqui já tem alguma coisa muito potente, na minha visão. Aqui muita coisa se define. Por quê? Porque a política é um lugar de disputa. A política é um lugar de choque de ideias. A política é um lugar em que as pessoas precisam se expressar com segurança. Aprendendo, evidentemente, mas dispostas à disputa. Só que a gente foi tirada da cena da disputa muito cedo. Porque jogo é de menino. Menina cuida. Se nós nos pensarmos todos, né, como adultos que um dia foram crianças, a gente vai entender que somos todos, né, igualmente vítimas de um conjunto de estereótipos que nos maltrata a todos.
Acho que é nas relações mais elementares de cuidado, em que se ensina respeito a despeito de gênero, em que o gênero desaparece como uma questão relevante do ponto de vista moral. Somos todos iguais e dignos de bom tratamento, a despeito de sermos meninas, meninos, gays, lésbicas, transexuais. E isso deve seguir a vida da formação. Uma medida estrutural, para mim, começa aqui. Num lugar em que os nossos preconceitos são construídos, enraizados, e depois fica muito difícil se livrar deles. Por isso que tem que ter discussão de gênero nas escolas. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A gente pode aprender a fazer teorias mais sofisticadas da dominação e da sujeição, menos parciais, com as quais a gente pode ampliar a nossa mentalidade e a gente pode também ampliar no campo da luta política as nossas agendas, de modo que elas sejam capazes de incluir o combate à desigualdade de todas as mulheres, a violência contra todas as mulheres.